a questão que está aparecendo na sua tela é uma questão que trata de calorimetria e fala das transferências de calor. E diz o texto da questão: um cozinheiro necessita preparar 1,5 litros de café com leite a uma temperatura de 42 graus Celsius. Ele dispõe de 700 mililitros de café a 82 graus Celsius, considerando que somente haja troca de calor entre o café e o leite e que ambos tenham o mesmo calor específico e a mesma densidade, para conseguir seu intento, a temperatura inicial do leite deve ser igual a quanto? Então, já vamos aqui determinar aquilo que o problema quer que a gente calcule. Ele quer saber qual é a temperatura inicial que o leite deve ter para ele conseguir fazer com que a mistura tenha uma temperatura de 42 graus Celsius, né? Eu sempre gosto de demonstrar essas transferências de calor por meio de um gráfico, por meio de um diagrama, né? Então, eu já vou colocar aqui um gráfico para vocês, e aí a gente vai trabalhar, então, esse processo de aquecimento. Então, o leite, ele vai receber calor do café que está a 82 graus Celsius. Então, o café cede calor e o leite recebe. Então, o café vai reduzir sua temperatura e o leite vai subir até alcançar a temperatura que o problema está dando aqui para a gente, que é a temperatura de equilíbrio. Essa daqui é a famosa temperatura de equilíbrio. E aí nós vamos tentar fazer isso daí. Vamos representar graficamente, então, a curva de aquecimento do leite. Vou representar a curva de aquecimento do leite pela retinha na cor vermelha mesmo, tá? Assim, essa aqui é a curva de aquecimento do leite. E aqui a gente vai ter a curva de resfriamento do café. E aí o café eu vou representar pela cor azul. Por quê? Porque eu quero escolher as cores, tá ok? Então tá aí. Esse ponto que a gente tem aí é o ponto onde acontece a temperatura de equilíbrio. A temperatura de equilíbrio, portanto, ela vai acontecer aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o que a gente chama de temperatura de equilíbrio. E aqui vai ser a quantidade de energia trocada. Um cede e o outro recebe. Então, as temperaturas que nós vamos ter ali, que vamos colocar ali nos gráficos, são as temperaturas do café, do leite e a temperatura de equilíbrio. Então, o café inicialmente está a 82 graus Celsius. O leite, eu estou querendo calcular a temperatura, mas eu sei que a temperatura de equilíbrio vai ser de 42. Aqui, eu tenho a quantidade de calor que é trocado. O calor que um cede é igual ao calor que o outro recebe, porque o problema está dizendo que o sistema é termicamente isolado. Considere que somente haja troca de calor entre o café e o leite. Então, isso aqui é o quê? A quantidade de calor recebido é igual ao negativo da quantidade de calor cedido. Isso porque isso aqui é a equação fundamental das trocas de calor, tá? Ela diz o seguinte, que a quantidade de calor recebido mais a quantidade de calor cedido tem que ser igual a zero. Quando eu passo o calor cedido para o outro lado, ele vai com sinal negativo. Isso porque as trocas de calor aconteceram somente entre café e leite, tá ok? Simples assim. Então, o que vai acontecer aqui? O café vai diminuir a temperatura, porque vai ceder calor para o leite, e o leite vai aumentar a temperatura, porque vai receber calor do café. Então, por isso que a gente chama de troca de calor, tá vendo? Como o café vai reduzir a sua temperatura, a variação vai ser negativa, e a variação da temperatura do leite vai ser positiva. Aqui, na parte de cima, você representa a curva de resfriamento do café. Aqui é o café, tá vendo? E quanto que você tem de café? O texto da questão está dizendo que tem 700 ml. 700 ml.
L. Já o leite, olha só, ele disse que a mistura tem que ter 1,5 litro, ou seja, 1.500 ml. Se você já tem 700 ml de café, então, para ter uma mistura de 1.500 mililitros, né? 1,5 litros, você precisa de 800 ml de leite, né? Então, aqui é leite. Leite, você vai precisar de 800 ml. Tá vendo? Pronto. E agora o que você vai utilizar? A equação fundamental das trocas de calor, que é essa daqui. Quem é que recebe leite? Quem é que cede café? Então você vai dizer o seguinte: quantidade de calor recebido é igual ao negativo da quantidade de calor cedido. Quem é que recebe? É o leite. Então, a massa de leite é o calor específico do leite vezes a variação de temperatura do leite, que é igual ao negativo a massa de café vezes o calor específico do café vezes a variação de temperatura do café. O que o problema falou para mim? O problema falou para mim que o calor específico do leite e do café são os mesmos. Então, olha só, eu já vou trocar isso, cortar com aqui também. E ele não falou na massa, ele falou em volume, porque ml é volume, não é massa. Massa é quilograma ou grama, né? Então, isso aqui vai ser densidade do leite vezes o volume do leite vezes a variação da temperatura do leite é menos densidade do café, volume do café, vezes a variação de temperatura do café, tá? Mas ele falou no texto que a densidade do leite é aproximadamente igual à densidade do café. Então, você vai ter volume de leite vezes o delta teta do leite menos o volume de café vezes o delta teta do café. Pronto, agora você pode, então, começar a substituir os valores, tá? Essa, essa, esse sinalzinho aqui, você tem que ter bastante cuidado com ele, tá? E aí a gente vai substituir os valores. Esse gráfico que está aqui, eu gosto de utilizar ele justamente para saber tirar os dados direitinho, porque às vezes confunde demais. Você troca o café pelo leite, você troca a temperatura de um pela de outro. Então, olhando para o gráfico, às vezes fica mais fácil de você resolver, tá? Eu estimulo, motivo todos vocês, na hora de estudar da maneira que eu estou fazendo aqui, fazendo com calma para aprender direitinho, e depois, se conseguir fazer com alguma rapidez, que eu falo para você que essa parte aqui às vezes confunde bastante na hora de fazer as contas, tá? Mas se você conseguir, não tem problema nenhum. Então vamos lá. Qual é o volume de leite? Leite é o que está aqui embaixo. Então, leite é de 800 ml. Vezes, qual vai ser a temperatura final do leite? A temperatura de equilíbrio. Então, é 42 menos X. Tá vendo? O que eu quero calcular é aquele X ali. Menos. Volume de café, lá no gráfico, ó, 700. 700 vezes. E aí, qual é a variação da temperatura de café? A final é 42 e a inicial é 82. Então, vai ser 42 menos 82. E aí, olha só que legal. Olha por que apareceu o sinal negativo aqui, ó. Porque essa subtração, ela vai dar um valor negativo, e fica menos vezes menos, dá mais. Mas antes disso, ó, vamos simplificar 2 zeros aqui, com 2 zeros ali, e aí eu fico com 8 vezes 42 menos x, vezes, olha lá, 7 vezes 42 menos 82 dá menos 40. Menos o sinal que está lá fica positivo, então fica 40. Bom, aí 8 eu consigo simplificar com 40, porque 8 dividido por 8 dá 1. Então, você vai ficar com isso, e aqui dá 5, não é isso? Então, você vai ficar com 42 menos x igual a 7 vezes 5. Então, x é igual a 42 menos 35.
42 menos 35 costuma dar 7 graus Celsius. Então, é essa a temperatura que o leite deve estar. Isso aqui é o que a gente chama de resposta. E a letra E é o que a gente chama de gabarito. Tá vendo? Uma questão também muito bem feitinha para você aprender essa questão das trocas de calor. Tá joia? Questão resolvida, questão gabaritada, questão morta, questão sepultada.